Bom dia a todos. Como disseram aqui nas orações, é um privilégio, né, que a gente possa aproveitar esses momentos que são muito valiosos aí para o nosso crescimento espiritual. Todos nós. E o palestrante é o que mais cresce, né, gente? Porque é o que mais precisa. A gente vai lá, estuda e fala, poxa, o que seria interessante trazer, começando da gente mesmo, né, das nossas necessidades. Então, minha gente, o tema de hoje, ele na verdade é uma continuidade. Porque lá no mês de novembro eu fiz aqui uma palestra sobre Jesus, professor das almas. Era esse o título da palestra. E, gente, era tanta lição, mas tanta lição, que eu falei assim, não é possível, não vai caber tudo numa palestra só. Então eu trouxe aqui uma continuação desses estudos de Jesus, tá? Então eu realmente brinquei, né, com essa questão da parte 2, mas eu acho que consideraria ali uma parte 3, uma parte 4, porque realmente, gente, Jesus como professor para nós foi uma experiência riquíssima. Então, se a gente parar para se concentrar ali em cada uma dos atos, né, que ele vivenciou muito do que ele trazia para nós, primeiramente ele vivenciava aquilo, ele era a bondade, ele antes de ensinar a alguém, olha, seja bondoso, ele era todas aquelas características que ele realmente trazia para nós como um ensino, tá? Claro que também a gente teve que dar uma enxugada para trazer ali algumas pinceladas sobre esses momentos. Então, na palestra anterior eu falei bastante da metodologia, como Jesus ensinava. A gente se concentrou bastante nisso. E para quem tiver interesse também, olha, não vi a primeira parte, tem lá no nosso canal da Casa dos Espíritos, no YouTube, então a gente está gravando. Então é bem bacana, né, gente? Como se fosse um estudo mesmo, continuado, tá? Então a gente falou bastante sobre os métodos de ensino de Jesus. E se Jesus é o nosso mestre e professor, consequentemente nós somos o quê? Estudantes, alunos, sabe? Matriculados aqui no nosso Colégio Terra, que era onde tinha vaga, tá, gente? Temos que considerar. Então, para a série que nós estamos e para o nosso momento, a Terra está aqui, tal qual uma escola para nós, tá? Então, como estudantes de hoje, sempre, gente, vamos apresentar para nós aqui hoje uns materiais didáticos mais preciosos que foi deixado, na verdade, por dois professores, né? O primeiro, Jesus, e o outro grande professor, que é na nossa doutrina espírita, né? Que é o Allan Kardec. Então, aqui temos um material didático que vai nos acompanhar no curso de hoje, tá bom, pessoal? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não sei, né? Muitas pessoas tiveram contato, outras não. Algumas têm lá na cabeceira, outras ainda estão namorando ali na banquinha. Mas aqui está o livro, em que Kardec concentrou aqui diversas dessas parábolas, diversas dessas mensagens. E o mais legal, né, o que diferencia, por exemplo, apenas de conter as parábolas, a gente tem também as reflexões, não é? As reflexões que estão aqui são muito valiosas. Então, nos capítulos desse livro, gente, nós vamos encontrar mais do que os trechos, igual eu mencionei, apostólicos, mas também essas reflexões, para que a gente possa compreender melhor as lições de Jesus. Então, Jesus ele foi um educador de almas e sempre enfatizou a necessidade de nós nos empenharmos no nosso próprio crescimento, tá? Então, foi isso que nós falamos bastante, né? Então, no sentido de nos educar, de progredir, nós temos uma grande responsabilidade, cada um de nós sobre nós mesmos, tá? Então, a gente para só daquela mensagem que a gente só lê e decora para uma mensagem que realmente a gente entende e traz isso para o nosso dia a dia, tá? Então, é claro que a gente também tem que ter o esforço nosso de realmente, como estudantes, lembram lá? Estudar, praticar e cada dia a gente ir compreendendo, tá? Então, o estudante no aprendizado, ele deve ser ativo, realmente exercitar e colocar em prática, igual a gente está falando.
Então, o conhecimento não é feito só para ficar na gavetinha, tá, gente? Às vezes a gente pensa a gente teve, né, nos nossos métodos de ensino, de aprendizagem, muito disso, né, da decoreba. Mas e aí, como falar de decoreba na hora da nossa reforma dos nossos sentimentos? Por exemplo, tá lá na nossa decoreba do Evangelho que a gente tem que perdoar, temos que amar ao próximo, mas e no exercício do dia a dia? É muito mais difícil, né? Principalmente naqueles momentos que a gente está no teste, né? Tá lá no teste daquela pessoa que nos testa para valer, né? Então, é muito legal isso, assim, a gente lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a assimilar e ele vai trazendo aqueles exemplos que vão ser úteis no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, pessoal, só comentando, né? Eu trouxe aqui um texto muito legal também do José Passini, ele é da Federação Espírita lá de Minas Gerais, então eu trouxe vários pontos aqui, trechos que ele vai falando pra gente, que eu achei bem interessante, trouxe também na nossa palestra de hoje, tá? E aí, nesse texto, o José, ele comenta, o próprio conceito de religião, ele foi modificado a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, um dos grandes pontos aí do ensino de Jesus foi realmente modificado, porque até, né, vamos pensar há 2000 anos atrás ali, muito se acreditava no místico, né, no mágico, e até hoje acaba perdurando esses pensamentos, né, dos milagres, de que realmente Jesus vai colocando ali que não é mais essa ideia de religião mística. Nós temos lá a religião, conforme os ensinamentos de Jesus, passa a ser aquela que traz lições. Então, a gente vai entender também mais sobre a relação ao próximo, a relação com o próximo. Então, em todos os momentos, Jesus ensina que Deus está presente, alargando os limites dos tempos. Porque imagina só, não é mais aquelas 4 paredes. Né? Você não tem que ser bom somente lá no templo, você tem que trazer essa mensagem. Então, onde Jesus ia, ele levava com ele essa responsabilidade. Passava para nós também, de que nós devemos amar, de que nós devemos nos melhorar e que isso não se restringe só ao templo, tá? Então, ele vai falar também que na casa do meu pai, né, há muitas moradas. Ou seja, a gente também para de pensar só no umbigo, né, gente? Estamos aqui na Terra, o mais evoluído, o único. Será? A gente ainda não tem um conhecimento. Né? E Jesus já falava lá atrás que nós devemos pensar que nós somos uma de muitas moradas. Então, isso que é muito interessante. Né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos ali no comecinho, a gente já tem, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que fala justamente sobre essa característica que Jesus também trazia de ser muito amável, né? de uma amabilidade. Ele não era aquela pessoa que fala assim, esquece tudo que vocês aprenderam até agora e começa a aprender comigo. Então, ele trazia aqueles conceitos. Vocês lembram lá na religião, quando vocês ouviram isso? Nas sinagogas? Vamos agora evoluir um pouquinho? Não é, gente? Porque não dá, né? Imagina você, com todo o conhecimento de você hoje, passando por diversas experiências, por diversas escolas, esquecer tudo isso e não usar nada, né, do seu conhecimento. Então, é muito legal nesse primeiro capítulo aqui do Evangelho que ele traz realmente esses conceitos de Jesus dizendo, olha, não é para esquecer tudo que vocês aprenderam até agora, é para subir um degrauzinho. Aí a gente já fica mais, ainda bem, né? Imagina jogar fora encarnações diversas. Então, também no segundo capítulo aqui desse livrinho, que é intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, também vai falando um pouquinho mais para a gente expandir o nosso pensamento e termos a certeza de que nós estamos aqui nesse momento presente
aprendendo, igual eu falei no começo da palestra, matriculados aqui, mas que nós já viemos de outras escolas antes, né, de outras vivências, outras encarnações, outros planetas, mas que nós ainda temos uma caminhada muito longa pela frente. Então é muito legal nesse segundo aprendizado aqui, e que também segue, né, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, igual eu falei, né, um material didático muito rico, e a gente já, nesses primeiros 3 capítulos, a gente já aprende muita coisa que nos abre os olhos e que também tranquiliza o nosso coração, gente, porque se pensar, por exemplo, numa nossa existência curtinha, quanto que a gente tem que evoluir, quanto que a gente tem que aprender, a gente começa a ficar muito ansioso, né? Fica até desesperado, fala, meu Deus, eu preciso aprender sobre o perdão e não consigo perdoar, e agora? Calma, vamos pensar que nós temos etapas, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, Jesus, gente, ele veio a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que estamos aqui na Terra, tá? Ele sempre deixou isso muito claro nas mensagens dele. E sim a que é vivida no reino dos céus. Vieram ensinar o caminho a que esse reino conduz e os meios que devem ser usados para se reconciliar com Deus e para para a realização dos destinos humanos. Então, muitas vezes Jesus traz isso. Fala assim, olha, gente, sabe essa existência que nós estamos aqui? É um material, é um meio de nós aprendermos mais, mas não é aqui. Então, esse pensamento, né, do meu reino não é desse mundo é muito mais profundo do que parece. Porque vamos pensar, gente, quanto tempo que a gente gasta no dia a dia? Vamos dividir o nosso tempo. Tempo que a gente gasta dormindo. Bastante. Quem está com sono em dia. Tempo que a gente gasta cozinhando. Lavando a louça nem se fala, né? Tem pouco. Parece que a louça é um tempo eterno. Então, pois ela aparece. Vamos pensar numa existência toda. Quanto tempo nós gastamos trabalhando? Ou nos preocupando com o trabalho, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quanto tempo nós gastamos nos divertindo? E a gente nunca acha que é suficiente, né? Fala, poxa, eu preciso de férias. Quanto tempo nós gastamos estudando? Lendo? Quanto tempo nós gastamos conversando? Sem contar as conversas do Zap, tá, gente? Que aí fica 24 horas, né? Mas é uma brincadeira, né, gente? Mas se formos pensar nessas tarefas todas que nós colocamos aqui como exemplo, temos muitas outras, um dia curto, né? Passa assim um instantinho. E quanto dessas atividades vão contribuir para o nosso crescimento espiritual? Quanto? Então, eu acho que um dos ensinamentos mais preciosos de Jesus é isso. É de falar assim, olha, tudo isso que você está fazendo no seu dia a dia é muito precioso, é muito importante. O cuidado com o corpo, com a família, com as questões que estão lá no dia a dia, não tem como a gente pular essa parte. Igual falamos, não dá para pular a louça. Mas nós podemos diariamente exercitar esse pensamento de que, será que no meu dia, nessas 24 horas, eu trouxe pelo menos um minuto para pensar na vida futura? Porque Jesus já deixou claro, né, gente? Falou assim, olha, o reino nosso não é daqui. Então, é melhor que a gente comece a construir o que a gente chama aqui no Espiritismo de a reforma íntima. Né? Construir um pouquinho a nossa bagagem. Porque se a gente está usando essa experiência para aprender, e todas essas atividades para aprendizado, o que nós vamos levar? Tá? Então, assim, eu acho que é um dos as coisas mais interessantes que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra, e sim é a que a gente vai levar depois nos nossos processos, nas nossas encarnações. Então, são as relações que a gente constrói, são os problemas que a gente resolve,
e deixa, como é que diz assim, os problemas que a gente deixa de construir, não é, gente? Porque a gente é doido para construir problema. Então você fala assim, saí de casa para resolver um problema, voltei com 5. Então, aí a gente começa a se preocupar ali. Se por um lado a gente realizou muitos progressos nas nossas atividades terrenas, nas nossas atividades materiais, graças à nossa inteligência, ainda resta muito do que fazer, gente, no sentido de melhoria moral, tá? Então, a gente, claro, tem que se lembrar de construir as atividades, de investir nas informações que vão nos tornar melhores, tá? Pessoas melhores. Então, Jesus, ele não foi um mestre de gestos largos, de atitudes contemplativas, confinado, que a gente tem, né? Às vezes aquela pessoa que é o eremita, né? Tá lá no alto do monte, refletindo. São meios de ver, mas Jesus em si, e a gente como estudante aprende com ele estava sempre no dia a dia, né? nas cerimônias festivas, no trabalho do dia a dia, no caminho. Todo lugar ele tinha como uma sala de aula ali pronto para mais uma lição. Então nós temos que estar prontos, não é só no momento que a gente vem aqui na casa espírita que a gente exercita o nosso pensamento na vida futura. Tá? Então é essa a grande mensagem que a gente passa, né, que é importante a gente passa a compreender mais. Então a importância do nosso tempo aqui, quando a gente reflete na vida futura, a gente começa a valorizar as nossas horas, entendermos o que realmente é importante. Isso é muito difícil, né, gente? Fazer aquela seleção. Poxa, esse tempo aqui que eu estou usando, talvez estou gastando, talvez não vá me ajudar emocionalmente, espiritualmente. Como diminuir, né, esses tempos que não são tão úteis? Tranquilizamos o nosso coração também, que nós não temos somente o tempo da encarnação, como eu falei, a gente está aqui em continuidade. E vemos que estamos em uma morada que também, gente, está evoluindo com a gente. Então é muito interessante. Fizeram uma pesquisa uma vez com as pessoas na rua, né? Foram lá perguntaram para as pessoas: você é preconceituoso? Não, todo mundo respondia, né? Claro que não sou preconceituoso. Mas você acha que as pessoas são preconceituosas? Muito. Bom, outra pergunta: você acha que você é intolerante? Não. E as pessoas que estão à sua volta? Muito. Nossa. Você acha que você é invejoso? Nossa, de jeito nenhum. E as pessoas? Vixe, se eu te contasse o que tem de inveja de mim, mal olhado. Então, a gente tem esse pensamento, gente, muitas vezes, de que o mundo é intolerante, o mundo é invejoso. Mas, na verdade, quem é o mundo? Somos nós? Somos a nossa família? Os nossos amigos? Os nossos não tão chegados? Então, nós fazemos parte. Então, eu não vi, olha, gente, olha que eu estudei, nenhuma parte que Jesus fala assim, esse mundão, hein? Não tem jeito. Ele sempre trazia uma mensagem de esperança. E ele sempre colocava uma lição para a gente fazer. Anotem aí, lição nossa. Amai-vos uns aos outros. Poxa, que lição. Se a gente realmente trouxesse isso, muitos dos problemas do mundo seriam diminuídos, ou não teríamos casos ali de intolerância, de inveja, igual nós falamos aqui. Então, enquanto a gente está só olhando que nós somos os perfeitos, que nós não temos nada a melhorar, algum problema nós temos aí. E essa mensagem, né, Jesus sempre traz o papel do amor. A pedagogia do amor, gente. Então, a educação de Jesus traz assim, que o professor verdadeiro, ele educa com amor. Então, enquanto a gente estiver, na verdade, no nosso mundo ainda tem muito disso,
né? Incluindo a gente, viu? Nós aqui. Nós educamos ainda pelo medo, nós educamos ainda pela raiva, nós ainda temos nos nossos tratos ali discussões, ódio, ressentimento, mágoa. Tudo isso vem dessa lição grande que Jesus resumiu em palavras pequenas. A gente ainda não ama nosso próximo porque ainda nós não nos amamos. Nós ainda não aceitamos os nossos defeitos. Nós ainda não aceitamos. Então, como esperar que seja diferente o que está à nossa volta? Então, nós temos que começar, sim, do nosso estudo, para que a gente possa realmente exercitar. Pois o amor, ele transforma. Ele enobrece a alma de quem educa e também essas nossas relações. Então, Jesus, ele traz a figura, primeiramente, é o grande ponto de mudança da religião, que a gente até falou da outra vez, né? Que é a trazer um Deus amoroso. Você não precisa ficar com medo. Assim, fala, olha, você tem um monte de defeitos, você não vai ficar com medo que Deus vá te punir ou te castigar. E a gente ainda tem, né, aquelas, eu acho que muitas, como a gente já vê há muitos e muitos anos, encarnações, eras ali, com aquele medo de Deus, nós ainda temos medo, não é? Se for pensar, a gente ainda tem muito, a gente ainda não tem, igual falamos aqui, um amor próprio. Então, o mestre veio trazer, gente, uma certeza que o Deus é um pai de misericórdia. Então, ele não tem aquela figura mais, né, de um Deus vingativo, um Deus que tem preferidos. Não é, gente? Como pode? Né? Vocês, pessoas que têm mais de um filho. Temos aqui, né? Vou perguntar. Pode tampar as orelhas dos filhos. Tem filho preferido? Não tem. Então, para Deus, Jesus sempre falava disso, não tem filho preferido, não. Todos nós somos igualmente amados. Ah, Jesus, mas até aquela pessoa que errou muito, ele é amado também? Recebe oportunidades. Então, até aquela pessoa que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem mais jeito. Ou até se essa pessoa, somos nós mesmos, né? Fala, meu Deus, eu não tenho mais jeito. Eu estou falhando muito. Jesus vai lá e fala assim, ó, calma, que o meu Pai, nosso Pai, Deus, ele tem, cada um de nós, como ele se referia, ovelhas, né? Que a gente, às vezes, as ovelhinhas estão meio perdidas, né, gente? Estão meio indo pro barranco. Você fala assim, meu Deus, quando é que eu vou acertar o caminho? Mas Deus não desiste da gente. Então, essa, na verdade, uma lição muito importante do nosso professor Jesus. Nós somos ovelhas, os nossos próximos também, que estão ali sendo conduzidas e que vão chegar, sim, num caminho do bem. Claro, também Jesus colocava bastante disso, né? A cada um segundo as suas obras. Então vai ter aquela pessoa que vai chegar mais rápido, é igual numa corrida, né? Tem aquele que corre um pouquinho melhor, está mais lá na frente, a gente está um pouquinho lá atrás. O importante é, todos nós somos amados por Deus. E, claro, nós temos o nosso papel na nossa evolução, tá? Então, conforme detalha Mateus, né, lá no Evangelho, ao perguntarem ao Cristo qual seria o maior mandamento, que era o fariseu, né, um senhor da lei, lá, um dominador ali de muito conhecimento, perguntou para Jesus, qual que é o principal de todas as lições que você trouxe aí? O que é o principal? O que é o essencial? E o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. E aí, após esse ensinamento principal do amor a Deus, tinha-se o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Agora vamos pensar, será que no nosso dia a dia, nossos momentos de lavagem de louça,
nos momentos ali diários, a gente tirou um tempo para falar assim, olha, Deus, muito obrigado pela vida. Muito obrigado por eu estar aqui. A gente já pensou nisso? Será que nós já tivemos gratidão verdadeira? Mesmo nos momentos que a gente está em sofrimento, de entender que Deus nos dá oportunidades, que muitas vezes nós não nos lembramos porque nós estamos passando por aquelas lições, mas que elas foram trazidas para a nossa melhora. E muitas vezes a gente não ama a gente. Não, assim, esse fundamento aí que Jesus traz, né, amar a Deus, a gente ainda tem dificuldade. Então, na verdade, isso vai... Consequentemente, a gente não consegue ter, né, uma gratidão a Deus, uma conversa ali próxima com Deus, nós não conseguimos ter um amor ao próximo e também não conseguimos ter a nós mesmos. Então, são, na verdade, uma junção ali desses conceitos, tá? Então, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem um capítulo dedicado a cada uma dessas lições trazidas por Jesus. Nós aprendemos que quando nós estufamos o peito, falamos assim, eu não devo nada para ninguém. Já fizeram isso já? Eu já. Não devo nada para essa pessoa ou para essa... Aí o nosso guia aparece do lado assim, tá? Tem certeza que você não está devendo nada, não? Então nós devemos sim muita gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui. Então, tem, né, diversas passagens de Jesus que trazem essa lição, né, que Jesus ele trazia muito desse amor ao próximo, resultando em fraternidade, resultando em união. Então, muitas vezes nós temos aqui no nosso mundo casos em que a gente está dividido, digamos, não é? Principalmente nos momentos de hoje, tudo parece que é motivo para a gente se dividir. A pessoa gosta de coxinha, eu gosto de risoles. Ando com essa pessoa. Eu sou vegetariano e tal pessoa não é. Já tem uma divisão ali. Em tudo, né? Se a gente for pensar em muitos casos. E quando a gente começa a refletir, olha, se Deus nos ama com todos os nossos defeitos, se Deus nos ama com todas essas preferências diferentes, por que eu ainda coloco barreiras, coloco, como se diz, moedas de troca? Por exemplo, só ando, isso é uma coisa que a gente ouve muito nos nossos dias de hoje, assim, só ando com quem me faz bem. Bonito, né? Eu agora só converso com pessoas que eu tenho afinidade. E aí, gente? Será que a gente não tem muito a aprender com aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade assim? Até quando a gente vai colocar caixinhas? Tá? Então, uma das grandes lições também de Jesus é que a gente tem que promover realmente a união para que a gente possa ter avanços, ter melhorias no nosso próprio ambiente. Tá? Então, a caridade e a fraternidade, assim como Jesus, Kardec também destacou aqui no livro, né, que a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. A gente, às vezes, tem que abrir mão de estar sempre certo, né, de certos costumes ali que a gente tem de colocar empecilhos. Então, para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta que dê lições de moral, se lhes dê lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, que são o orgulho e o egoísmo. Então, muitas dessas barreiras são feitas justamente por causa de algo chamado egoísmo. Nós queremos nos colocar acima também de tudo e de todos, os nossos interesses. Então, muitas vezes, a gente vê aqui nas lições do Evangelho trazendo sobre isso,
né, que não são os nossos interesses. Nós temos ali pessoas convivendo conosco e que merecem também serem ajudadas. Então, a caridade tem aquela máxima, né? Fora da caridade, não tem salvação. Nós temos que abrir um pouquinho mais o nosso coração para realmente, no nosso dia a dia, trazer a caridade. A caridade, às vezes, de ouvir uma pessoa, de não brigar naquele momento que a pessoa não está bem, né? Digamos assim, falar sobre os defeitos, né? Apontando os defeitos para o outro antes de pensarmos nos nossos. São pequenas atitudes, gente, que a gente, como estudante, começa a entender e a trazer para o nosso dia a dia. Então, a educação de Jesus, ela propicia a nós nos conscientizar que não será através de orações repetidas. Porque o que a gente pensa quando a gente pensa em templos, em casas espíritas, em igrejas? A gente pensa, lembra nas orações. E as orações, gente, são instrumentos poderosos e importantes. Jesus sempre valorizava, né? E a oração é aquele momento em que você vai conversar com Deus, vai abrir o coração e vai pedir forças e vai realmente mobilizar energias muito benéficas a todos que estão à nossa volta, incluindo nós mesmos principalmente. Mas não é só isso. Então, a oração, aqui assim é colocado, não é através de orações repetidas que nós vamos agradar a Deus. Então, oferendas, bajulações, aquela, né, igual eu falei antes da moeda de troca, não é isso que vai nos trazer fortalecimento. Então, quantas vezes a gente cansa pelos nossos pedidos? A gente fala assim, Deus já deve estar cansado de me ouvir pedindo isso, meu Deus. Não, mas não é a quantidade, né, gente? É a qualidade. É como nós realmente, nesse momento, realmente conversamos com Deus. Não precisa ter palavra bonita, não. Jesus era bem simples, chamava de Pai, né? Antes estava lá o pessoal nos templos, excelentíssimo Senhor Deus, maravilhoso. Não precisa disso. Ele sabe das nossas necessidades, mas nós também, através das orações, nos sintonizamos. E aí nós somos sempre também ajudados e também nós conseguimos ajudar, orando pelas pessoas que estão próximas a nós em dificuldade. Tá? Então, gente, vamos refletir o que nós estamos dando de nós ao nosso próximo. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos. E, se querem fortuna, dizem que era para bem aplicá-la. A intenção é louvável e pode ser muito sincera da parte de alguns. Mas o que acontece? Nós precisamos ter fortunas? Nós precisamos ter muito para ajudar? Na verdade, não. Então, Jesus nos coloca isso, que do pouco que nós tivermos, a gente consegue realmente ajudar a muitas pessoas. E lembra lá, ele falou sobre o grão de mostarda. Se a gente tiver a boa vontade, a fé do tamanho de um grãozinho, e é pequenininho, viu, gente? Eu fui até pesquisar. Falei, nossa, eu acho que eu nunca vi um grão de mostarda. Minúsculo. Mas se a gente tiver uma boa vontade, uma fé daquele tamanho, a gente já consegue fazer muito. E não importa onde a gente esteja, né? No nosso trabalho, aqui na casa espírita, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de vontade de mudarmos, de aprendermos, já é muito importante. E agora, gente, para encerrar o nosso ponto aqui, na verdade eu acho que eu só coloquei caraminhola na cabeça, né? Ó, gente, tem isso trazido por Jesus, mas tem muitas lições, muitas reflexões nesse livro. Né? Em conclusão, a gente pensa assim, que nós, ao trazermos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, nós vamos ter a bússola que não nos deixa à deriva do mar, de tempestades da nossa existência e nas nossas provações. Lembremos com alegria que Jesus não nos abandona e que, como seus estudantes, um dia estaremos mais capacitados para não somente aprender, mas também auxiliar, tá? Então a gente pensa assim, hoje nós estamos aqui
necessitados de luz, necessitados de muito ainda crescimento, mas futuramente nós estaremos auxiliando, né? Então já vamos começar por hoje, já vamos começar estudando e botando em prática as lições de Jesus, para que a gente possa contribuir para todos à nossa volta. Bom, gente, muito obrigado pela atenção, que a gente consiga, né, continuar nessa caminhada. E eu vou pedir um minutinho também a mais, só para ler, gente, tem esse outro livro, ó, que chama O Espírito de Verdade, Espírito da Verdade. E esse livro, na verdade, ele já traz aqui na capa, que são de estudos e dissertações em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você já terminou de ler, ó, já terminei de ler, já tem aqui, ó, sem problemas, a gente tem um livrinho que complementa as leituras. E aquela coisa, a gente lê uma vez, lê novamente, cada vez que você realmente traz essas lições, você tem um novo aprendizado, tá? Então, a mensagem desse livro, gente, é a mensagem Jesus e você. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a benção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais do que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe de ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno, e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. De André Luiz. Muito obrigada, gente. Que assim seja. Obrigada, Michele.